No ar, mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo Canal 14, sempre com as informações de Bento Gonçalves e também da região. Nesta edição você vai conferir com a gente: cai o número de pacientes internados com a Covid-19 em Bento Gonçalves, assim como o uso de respiradores e leitos fora da UTI. Na luta contra o tráfico de drogas, Brigada Militar apreende 2 menores no bairro Tancredo Neves. Governo do Estado anuncia redução considerável na dívida do Caixa Único. Agricultor é preso no interior de Veranópolis, acusado de maus tratos a animais. RGE facilita o pagamento da conta de luz em até 12 vezes. E no esporte, Esportivo anuncia 2 reforços vindos da Série B para a temporada 2021. A quinta-feira vai iniciar com temperaturas mais baixas logo pela manhã, mas ao longo do dia, a presença do sol entre nuvens vai resultar em mais um dia de calor na região. Mais uma vez, chuvas poderão ocorrer ao longo do dia. Você confere agora com a gente a previsão oficial do tempo para a parte sul do país, com dados do Climatempo. Nesta quinta-feira, o tempo vai ficar muito instável em áreas do Paraná e de Santa Catarina. Uma frente fria se desloca lentamente por alto mar e a circulação de ventos associada a esse sistema ainda provoca chuva frequente entre o Vale do Itajaí e o litoral do Paraná, onde o alerta é para temporais. Na região de Curitiba, apesar do céu encoberto, só deve chover fraco. Já na região de Florianópolis e no litoral sul catarinense, a chuva acontece com fraca a moderada intensidade a qualquer momento. A quinta-feira será mais um dia marcado por muito sol, calor e pancadas de chuva que se concentram especialmente entre a tarde e a noite no interior do Paraná e de Santa Catarina, assim como em áreas do extremo norte gaúcho. Na região de Porto Alegre e em Pelotas, o dia começa com sol entre nuvens, mas aos poucos a nebulosidade se dissipa e o tempo fica firme. Também não há previsão para chuva nas demais áreas gaúchas. A mínima prevista em Porto Alegre é de 19, máxima de 28 graus, e em Curitiba, mínima de 17, com máxima de apenas 23 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica sol com muitas nuvens durante o dia, alternando com períodos de nublado, e não se descarta chuva a qualquer hora do dia. Para esta quinta-feira, as temperaturas devem variar entre 14 e 30 graus. Até sexta-feira, dia 15 de janeiro, a Prefeitura de Bento Gonçalves manterá aberto o processo seletivo para a contratação temporária de professores para a rede municipal de ensino. O processo prevê a contratação de profissionais para 7 diferentes áreas pelo prazo de até 10 meses. O edital oferece vagas para educador infantil, professor dos anos iniciais do ensino fundamental, auxiliar de educação infantil, monitor 2, professor de anos finais do ensino fundamental na disciplina de artes e pedagogo para atuar como supervisor escolar e orientador educacional. Mais informações são obtidas no site da Prefeitura, onde consta o link de acesso para cada uma das funções. E entre os quase 6 milhões de inscritos no Enem, há estudantes que precisam de atenção especial para fazer as suas provas. É o caso do Felipe, que tem deficiência intelectual. Ele fez curso com foco no Enem para concorrer a uma vaga no curso de Educação Física. Graças à ajuda especializada oferecida pela organização do exame, ele poderá realizar a prova em condições mais favoráveis. A gente confere mais detalhes na reportagem. Ele tem direito a 30 minutos a mais do que os demais alunos, um professor para ajudar ele a interpretar algum texto e preencher o gabarito.
uma sala sozinha para ele, ou se tiver mais outro deficiente junto, e um fiscal acompanhando. Todos os provas que eu faço com bastante foco e determinação. Eu acho que o foco é o principal objetivo meu. As adaptações oferecidas no atendimento especializado podem ser no formato da prova, na duração do exame ou na sala e mobiliário. Nesta edição do Enem, quase 53 mil pessoas vão receber esse tipo de atendimento, a maioria por déficit de atenção. A opção vale para quem tem deficiência, transtorno de desenvolvimento ou mesmo alguma doença ou situação que exija condições diferentes das oferecidas numa sala de aula regular. A solicitação é feita no ato da inscrição no exame. Por exemplo, mulheres com bebês de até 1 ano que precisam amamentar vão dispor de local para dar de mamar aos filhos. Funcionários da organização da prova entram em contato com os candidatos para checar as necessidades específicas. Por ser algo tão específico, a gente precisa entender a condição, individual de cada participante. Então, eles receberam uma ligação e nessa ligação eles informaram o tipo de recurso de acessibilidade que eles precisavam para fazer a prova, como, por exemplo, uma sala de fácil acesso, maca, cadeira acolchoada, lupa. O aumento nos recursos de acessibilidade busca democratizar a prova, mas o conteúdo permanece o mesmo. E no SISU, os estudantes concorrem com os candidatos em geral. O ano passado já ele só não entrou justamente por causa da nota de corte. Você tem que batalhar e focar no que vai vir no futuro. A cada ano, o INEP busca avançar para aplicar um Enem de forma igualitária para todos. Neste ano, mais de 50 mil candidatos ao Enem pediram condições especiais quando se inscreveram e foram atendidos pela organização do concurso. A RGE já está disponibilizando aos seus clientes condições de pagamento diferenciadas, a fim de minimizar os efeitos da crise econômica de 2020. Os parcelamentos podem ser feitos por meio do cartão de crédito ou em boleto, em até 12 vezes. Há ainda a opção de usar o auxílio emergencial e pagamento da fatura mensal por meio de cartão de crédito. Para isso, paralelo a isso, a empresa está incentivando os seus clientes a aderirem ao benefício da tarifa social e, assim, ter desconto na conta de energia. Só em 2020, foram mais de 150 mil clientes cadastrados nessa modalidade em toda a companhia, número 37% maior que em 2019. Quem optar por alguma das formas de acordo receberá a partir deste mês na conta da RGE um comunicado com a mensagem "Vamos juntos evitar o corte?". O objetivo da ação é avisar de forma preventiva com mais destaque e antecedência sobre eventuais débitos e assim incentivar os clientes a procurarem as diversas formas de parcelamento de suas dívidas, evitando a suspensão do fornecimento de energia. Os parques nacionais Aparados da Serra e Serra Geral abrirão caminho para um novo modelo de concessões proposto pelo Ministério do Meio Ambiente. Em concorrência pública realizada na última segunda-feira, o grupo paulista Construcap saiu vencedor e nos próximos 30 anos terá a concessão dos locais que receberão 260 milhões de reais em investimentos. Localizados na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os parques receberão investimentos iniciais de 20 milhões e 500 mil reais. O grupo vai ficar responsável pela revitalização, modernização, operação, manutenção e gestão dos parques e deverá oferecer serviços de apoio aos turistas, incluindo alimentação, estacionamento e segurança, entre outros. Segundo o prefeito de Cambará, Chamberlain Silvestre, a concessão é um antigo sonho daquela comunidade. O prefeito acredita que os investimentos irão fomentar o desenvolvimento regional, além de gerar emprego e renda ao município. A Movergs, a Associação das Indústrias de Imóveis do Estado do Rio Grande do Sul, emitiu nesta quarta-feira comunicado em que anuncia o adiamento da FIMA Brasil. A feira, que reúne a cadeia de fornecedores para o setor moveleiro, estava agendada para o período de 26
a 29 de abril deste ano. A diretoria da feira, através do presidente Euclides Risse e da sua entidade promotora, a Movergs, através do presidente Rogério Frâncio, alegam como motivo principal a necessidade de preservar a saúde de todos os públicos envolvidos com o evento, quanto à exposição ao coronavírus. Ainda não existe nova data para a feira. A Movergs, em conjunto com os expositores, deve definir em breve sobre o tema e deverá se pronunciar. A entidade salienta que as rodadas de negócios virtuais, agendadas para a edição de maio deste ano, estão confirmadas, sem qualquer alteração nesse projeto, e coloca as suas equipes à disposição para sanar quaisquer dúvidas sobre o anúncio. E uma das principais frentes do processo de ajuste fiscal do governo do Estado, que é a reorganização do fluxo de caixa, levou a resultados expressivos no fechamento de 2020. Desde 2019, a dívida do Caixa Único, um dos símbolos de passivos acumulados ao longo dos tempos pelos déficits do Estado, foi reduzida a quase 1 bilhão e 800 milhões de reais. O governador Eduardo Leite é quem traz essa boa notícia. Hoje eu quero compartilhar com vocês a informação de que a reorganização do fluxo de caixa, uma das principais frentes do processo de ajuste fiscal do governo do Estado, acumulou resultados expressivos em 2020. Nos últimos 2 anos, com um trabalho concentrado de diversas equipes da Secretaria da Fazenda, a dívida do Caixa Único, um dos símbolos de passivos acumulados ao longo do tempo pelos déficits do Estado, foi reduzida em quase 1,8 bilhão de reais. Somadas às outras iniciativas de receita e de controle de despesas, essa gestão criteriosa do fluxo de caixa contribuiu para que a folha salarial e os pagamentos de fornecedores da Tesouraria Central fossem regularizados no final de 2020. O Caixa Único foi criado há cerca de 30 anos e reúne mais de 400 contas correntes, incluindo as que pertencem aos poderes e órgãos autônomos, demais órgãos do Estado, as autarquias, as empresas públicas, bem como aquelas destinadas a receber recursos de convênios e fundos do Poder Executivo. A dívida do Caixa Único é originada da utilização centralizada dessas contas, fazendo com que despesas relacionadas aos recursos livres do Tesouro sejam, em parte, financiadas por valores de utilização vinculada, ou seja, valores que deveriam ser aplicados em uma finalidade específica. Nas últimas 2 décadas, essa dívida permanentemente cresceu nos diferentes períodos de governo, mas nós conseguimos reverter o cenário. Foi um trabalho de todos os servidores da Fazenda, liderado pelo nosso secretário, Marco Aurélio Cardoso, para reduzir esse que é um dos maiores passivos do Estado, nos permitindo reverter uma tendência de décadas de acúmulos de dívidas do Tesouro. Criado em 1991, o Caixa Único reúne atualmente 418 contas correntes, incluindo as que pertencem aos poderes e órgãos autônomos, demais órgãos de Estado, autarquias, empresas públicas, bem como aquelas destinadas a receber recursos de convênios e fundos do Poder Executivo. O Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma.
óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. Nesta semana, o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, e o secretário de governo, Henrique Núncio, cumpriram agenda em Porto Alegre, onde estiveram reunidos com o deputado federal Lucas Redec, do PSDB. Na ocasião, foram entregues ao parlamentar alguns pleitos da capital do vinho e entregue ofício, no qual o município pede uma atenção especial quanto à possibilidade de duplicação da BR-470 entre Bento Gonçalves e Carlos Barbosa. Nesta quarta-feira, o secretário Henrique Núncio esteve novamente na capital gaúcha, onde se reuniu com representantes do DENIT, o órgão federal que cuida da infraestrutura das estradas federais. E é ele quem traz mais detalhes para a gente sobre este encontro. Olá, Regis, tudo bem? Sou Henrique Núncio, estou como secretário de governo da administração atual de Bento Gonçalves, e um dos grandes pleitos que nós estamos capitaneando agora no início do mandato do prefeito Diogo Segabinassi Siqueira e do Amarildo Locatelli é a duplicação da BR-470, né? Uma BR que foi federalizada no ano de 2015 e que nós estamos agora com uma etapa dessa federalização, que é a duplicação do trecho entre Bento Gonçalves e o município de Carlos Barbosa. Essa duplicação ela consiste em 23 quilômetros. A pretensão da Prefeitura de Bento Gonçalves é que seja em ambos os sentidos, e é um projeto que a gente está solicitando a ajuda do deputado Lucas Redec para que, através do seu gabinete em Brasília, possa intermediar ao DENIT a agilidade na elaboração de um projeto executivo, do orçamento dessa obra, para a gente poder incluir na sequência de obras do governo federal. A gente, além do deputado Lucas Redec, a gente esteve visitando também o superintendente Pedro Luzardo, hoje à tarde na sede do DENIT em Porto Alegre, onde que ele nos inteirou da situação do projeto, os passos que deveremos seguir, e agora a próxima etapa a seguir é a gente ir a Brasília, que encontra-se no departamento de projetos do DENIT, ainda em fase de elaboração do projeto executivo. Após isso, após ter um projeto executivo da obra, ter o orçamento do valor que será o investimento nessa etapa da obra da BR-470, o município de Bento Gonçalves, através dos vereadores, do próprio prefeito, vai sim fazer essa pressão política para que seja inclusa com emergência na sequência das obras do governo federal. Tá bom? Um forte abraço e muito obrigado. Os aposentados, pensionistas e segurados que recebem benefícios do INSS acima do salário mínimo terão reajuste de 5,45% este ano. A correção corresponde à variação da inflação medida de janeiro a dezembro de 2020. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que serve como base para este cálculo, foi divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. Com o reajuste, o valor máximo das aposentadorias pagas pela Previdência Social será de R$ 6.433,20.
R$1,57. O reajuste para aposentados, pensionistas e segurados que recebem valor igual ao salário mínimo seguirá o valor do piso nacional. O governo federal anunciou ao fim de dezembro reajuste de 5,26%, menor que o INPC, fixando em R$ 1.100. Como o valor ficou abaixo da inflação, o governo pode reajustar posteriormente, como ocorreu no ano passado. O Instituto Butantan, em São Paulo, apresentou na terça-feira os dados completos sobre a eficácia da Coronavac. O Instituto Butantan divulgou que a eficácia da vacina contra a Covid é de 50,38%, incluindo os casos muito leves, quando o paciente não precisa de ajuda. Esse valor ainda é considerado acima do mínimo exigido pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é de 50%. É o segundo estudo apresentado pelo Instituto Butantan sobre a eficácia da Coronavac. A taxa geral é o índice que aponta a capacidade da vacina proteger em todos os casos. A Anvisa e a Organização Mundial da Saúde recomendam uma taxa mínima de 50% para ser considerada uma vacina segura. Para os pesquisadores do Instituto Butantan, o teste feito no Brasil tem uma particularidade em relação às outras vacinas, na medida em que todos os voluntários escolhidos faziam parte do grupo de risco. Quando planejamos a vacina e preferimos e fomos muito estrictos em que fossem profissionais de saúde que têm contato direto com Covid-19, o fizemos deliberadamente para colocar o maior teste possível para esta vacina. O resultado apresentado hoje mostra o comportamento da Coronavac em todos que tiveram ou não a Covid, considerando casos leves, moderados e graves. Já a taxa de 78% apresentada na semana passada só considerava casos leves que precisaram de alguma atenção médica. Na semana passada, o Instituto já havia anunciado que o imunizante atingiu 78% de eficácia para casos leves, quando o paciente precisa de algum atendimento, e de 100% para os casos moderados e graves, quando é necessária a hospitalização. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde de quarta-feira diminuição na ocupação de leitos na UTI do Hospital Tacchini por pacientes com a Covid-19. Dos 45 leitos oferecidos na instituição, 16 estavam sendo utilizados, ou seja, 48,5% da oferta existente. Na comparação com os dados da terça-feira, o setor registrava então 3 leitos a menos. Caiu também a quantidade do uso de respiradores. O boletim atual mostrava 17 aparelhos sendo usados por pacientes com coronavírus, contra os 20 registrados tanto na segunda quanto na terça-feira. Outra boa notícia é a diminuição na ocupação de leitos fora da UTI. Na terça-feira, a ocupação chegava a 33 unidades e no boletim desta quarta-feira eram 25 pacientes, ou seja, menos de 30% da capacidade instaladas. Os dados que constam no portal covid.saude.rs.gov.br referentes a Bento Gonçalves contam com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. O governo do estado realizou recentemente pregão eletrônico para a aquisição de 10 milhões de seringas. Pelo prazo de um ano, o governo tem a garantia de comprar os insumos pelo valor de 36 centavos a unidade, abaixo dos 69 centavos estabelecidos como referência pela Central de Licitações do Estado. O custo da operação será de R$ 3.600.000, o que representa uma economia de 48% ante o valor projetado inicialmente. A licitação para a compra de seringa hospitalar foi uma demanda de 3 órgãos do governo estadual, em especial da Secretaria de Saúde. Elas serão utilizadas em campanhas de vacinação, incluindo a previsão de imunização contra o coronavírus no estado. Com as 10 milhões de unidades asseguradas, o material vai se somar a outros 4,5 milhões de seringas em estoque. Existem ainda 5 milhões de agulhas
que podem ser usadas em outras seringas, caso necessário, garantindo o início da imunização contra o coronavírus, tão logo as vacinas sejam disponibilizadas. Um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, na ERS 446, na primeira ponte, no sentido entre Carlos Barbosa e São Vendelino, resultou em uma vítima fatal. Segundo testemunhas, o condutor de um automóvel Audi com placas de Porto Alegre estava no sentido São Vendelino, Carlos Barbosa, quando colidiu no lado direito da pista. Com o impacto, o veículo cruzou a rodovia e caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros, quando a vítima faleceu no local. Ela foi identificada como sendo Luiz Carlos Mabilde, de 76 anos. Policiais do 3º BPAT, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa e do SAMU estiveram no local atendendo a ocorrência. Policiais do 3º BPAT de Bento Gonçalves estão realizando operações de combate à criminalidade com o apoio de policiais do 4º Batalhão de Polícia de Choque de Caxias do Sul. O objetivo é reprimir os homicídios ocorridos recentemente na capital do vinho. Na terça-feira à noite, em ações realizadas no bairro Tancredo Neves, os policiais abordaram 2 indivíduos, os quais, após identificação, foram constatados que eram de menores. Na cintura de um deles foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração raspada, contando com 6 munições. O segundo jovem levava consigo uma mochila, na qual, após revista, foram encontradas porções grandes de maconha, totalizando 3 quilos da droga. Também havia uma balança de precisão, um canivete, 2 celulares e R$ 418 em dinheiro. Os 2 menores foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência e, posteriormente, liberados aos responsáveis. Um homem de 30 anos foi preso na segunda-feira no interior de Veranópolis, acusado de manter dezenas de animais em situação de desnutrição e maus tratos. O flagrante aconteceu em um sítio na localidade de Lajeadinho, sendo realizado pelo 3º Grupo de Policiamento Ambiental da Brigada Militar após denúncias. No local, o acusado criava o chamado java-porco, animal oriundo da cruza ilegal de porcos com javalis, ato que é proibido no país. Os policiais encontraram outros 16 cães em situação de desnutrição e muitos deles com sinais de maus tratos e marcas de agressão. Além dos cães, foram encontrados uma égua, um pônei, um jegue, um carneiro, uma ovelha, um coelho e um java-porco. Além da autuação pelos maus tratos, que resultou em prisão em flagrante, o homem foi autuado pela criação ilegal do java-porco. Segundo o IBAMA, a reprodução do javali com porcos não é permitida sem parecer técnico oficial e licença da autoridade competente. Isso porque o javali é um animal de fácil adaptação a qualquer ambiente e, por não ter predadores naturais, eles causam uma série de impactos ambientais e socioeconômicos, principalmente para pequenos agricultores. O agricultor que foi levado para a delegacia vai responder em liberdade pelo crime. Os animais foram levados para a ONG Instituto Coruja, onde receberam alimentos e estão sendo cuidados. E no esporte, após a apresentação de 23 atletas na última segunda-feira, o esportivo contará com mais 2 reforços de peso para a equipe em 2021. O técnico Luiz Carlos Vinck antecipou as contratações do atacante Wesley Pacheco, do Brasil de Pelotas, e do goleiro Anderson, do Figueirense. Os 2 jogadores trazem a experiência de ter disputado a Série B do Brasileirão e devem chegar em Bento Gonçalves após o término da 2ª Divisão Nacional. O atacante Wesley Pacheco, de 30 anos, já atuou em clubes do futebol gaúcho e brasileiro e, inclusive, trabalhou ao lado do técnico Luiz Carlos Vinck na equipe do Caxias em 2018.
Naquela ocasião, em 12 jogos pelo time grená, o atacante anotou 6 gols. O goleiro Anderson, de 26 anos, está na equipe do Figueirense e tem grande parte da sua trajetória no futebol gaúcho, onde já atuou pelo Caxias, Internacional, Veranópolis, Guarani de Bagé e o Avenida, além do Inter de Lages, em Santa Catarina, e no Figueirense. Outro atleta que chega ao esportivo é o volante uruguaio Rodrigo Ancheta, que estava na equipe do Juventude. O jogador de 24 anos deve realizar exames no clube e, se for aprovado, será mais uma alternativa do esportivo para a temporada deste ano. O volante trabalhou com o técnico Luiz Carlos Vinck na equipe alviverde. E a BGF anunciou mais 2 nomes que vão compor o elenco da equipe para a temporada 2021. Foram renovados os contratos do ala Gabriel Marques, o Gabizinho, de 20 anos, o qual foi revelado pelas categorias de base do clube, e do goleiro Augusto Amaral Mendes, 21 anos, que vai somar a sua 2ª temporada na BGF. O ala Gabizinho foi um dos destaques da BGF no ano passado e agora vai para a sua 4ª temporada no time. Ainda em 2017, quando ele integrava as categorias de base, passou a jogar na equipe sub-17, sendo promovido ao elenco principal. Já o goleiro Augusto, que foi o reserva de Dani na Série Ouro, chegou a atuar em quadra na semifinal da competição estadual. Ele chegou a Bento Gonçalves no ano passado, após já ter defendido equipes como a CBF, a Soeva e o Passo Fundo. A BGF já havia confirmado a permanência dos alas Kevin e Bruno Reis, do fixo Lucão e do goleiro Dani, além da contratação do fixo Tauan, ex-Guarani de Frederico Westphalen e ex-Sercanoense. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com, aqui pelo Canal 14. Lembrando que a gente tem a reprise amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. E você baixando aí o aplicativo Conecta TV Com, você pode conferir também a nossa programação ao vivo em qualquer smartphone, sendo válido para iOS e também Android.